Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bancário Pode Mais, o podcast da Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Eu sou a Lohana Amaral, a apresentadora, e hoje nós teremos um tema muito importante. E é muito importante porque ele trata sobre aposentadoria. O tema é Direito Previdenciário e Revisão de Aposentadoria para os Bancários. Eu tenho certeza que vocês possuem diversas dúvidas. E com isso, nós estamos recebendo como convidada Marilei Martins, ela que é advogada formada em Direito Previdenciário e Constitucional, ela é especialista nesse tema e ela luta pelos direitos dos trabalhadores. E é com isso que nós vamos discutir, o nosso bate-papo de hoje vai ser sensacional, primeiro porque imagina o trabalhador que trabalha por anos e ele galga o quê? A tão sonhada aposentadoria. Mas a gente sabe que são diversos desafios que esse trabalhador pode se deparar no momento em que ele vai solicitar dar entrada ali à sua aposentadoria. Então, imagina que temos desafios e obstáculos, e é com isso que nós vamos discorrer sobre esse tema. E seja muito bem-vinda, Marilei Martins, é um grande prazer recebê-la aqui. Nós temos diversas dúvidas, eu tenho certeza que os nossos ouvintes também. Seja muito bem-vinda e se apresente melhor, por favor. É muito prazer meu mesmo. Obrigada, Lohana. É um prazer a gente estar aqui, falar especialmente para essa categoria que são os bancários. Queria agradecer à federação, a Dilma, a Beth, ao Niltinho, a todos. E com certeza as dúvidas são muitas, e a gente está aqui com prazer de trazer. Eu sempre digo que quando o trabalhador ele é bem informado, é a dignidade das pessoas que estão em jogo que vale a pena. E quem trabalha uma vida toda merece ter uma aposentadoria, um descanso no final da vida, com um salário digno. É É isso. isso que a gente sempre lutou, é para isso que a gente luta também enquanto advogada. E nesse sentido a gente está aqui para trabalhar com você. Sou Marilei Martins de Quadros, advogada previdenciária, como você falou, e a gente atua bastante na área de bancários. Então, tem esse nuance, as diferenças, a vida dos bancários, e é nesse sentido a gente espera contribuir muito com vocês. Com certeza, e nós vamos dar início ao nosso primeiro bloco, onde nós vamos entender um pouquinho melhor do que se trata a revisão de aposentadoria. E a pergunta, logo para poder começarmos, é o que significa a revisão de aposentadoria? Como que dá para que esse trabalhador ele pode dar entrada? Existe um prazo? Explica para a gente um pouquinho como é que funciona. E aí, Lohana, o trabalhador, geralmente a pessoa quando ela tem uma ansiedade muito grande para encaminhamento de sua aposentadoria. Então, quando chega ali o prazo e ela fica contando os dias para que isso aconteça, muitas vezes ela solicita ao INSS a aposentadoria e é concedida, ou ela vai sozinha, ou sem uma orientação mais precisa, e ela consegue a aposentadoria direto no INSS ou muitas vezes também com um advogado, mas sem uma especialidade. Então, às vezes não é feito a análise mais precisa do caso e, é concedida. Só que muitas vezes há erro de cálculo no INSS, há erro do que consta no CNIS, no cadastro do INSS, como ele leva em conta o tempo e as condições para aposentadoria. Também tem muitas coisas que o trabalhador ele pode solicitar e não solicita nesse pedido. Então, quando vem a concessão, ela vem de uma forma. E muitas vezes aí vem a decepção. Tu espera a vida toda para solicitar esse benefício, e aí vem a decepção quando vem o resultado, o valor do benefício. Isso foi muito forte ali, tanto em 2017, com as revisões, em 2019 ou antes mesmo, o pessoal então solicitava, né, na ansiedade, com medo das reformas, o medo das mudanças, e aí quando veio o valor fica muito baixo. Então tem várias e várias questões que podem ser consideradas para que a
faça a revisão do benefício e que ela aumente o valor da aposentadoria. É muito importante ter a orientação, né, de um profissional Muito para que importante. possa conduzir da forma correta, né, e resguardar esse trabalhador. Porque nós temos diversos exemplos e com certeza vocês ouvintes devem ter um familiar, algum conhecido que tenha passado por esse tipo de situação. Eu, por exemplo, já tenho um conhecido que passou por esse tipo de situação, que se aposentou somente com 65%. Ou seja, É muito difícil, né? muito Tem que ter uma difícil. Isso orientação. tanto na questão da invalidez, que hoje, com a reforma modificou, antes era 100%, e quanto no tempo de contribuição, especialmente com a questão de quem teve na concessão da aposentadoria a incidência do fator previdenciário, que derruba, significativamente o valor. Mas existem formas e existem, questões específicas que podem aumentar e muito o valor da aposentadoria. Acho que aqui a gente vai escorrendo a cada pouco. Você fez uma pergunta importante no início, que é qual é o prazo para fazer Prazo, essa é revisão? importante. Então, o que que é essa revisão? Ela é uma solicitação ao INSS que seja revisto a concessão inicial da aposentadoria. E esse processo é um processo administrativo de início, ou pode ser judicial depois, então o INSS vai reanalisar com todas as questões, documentos e os pedidos que foram feitos. Mas 2 questões aqui são bem importantes e que, deve ter uma atenção especial. Tem que fazer análise antes e estratégica e análise documental e cálculo, porque muitas Uhum. vezes o valor da aposentadoria, se você pedir a revisão sem fazer essa análise, ela pode às vezes diminuir. Era muito o que acontecia com a revisão da vida toda que acabou, sendo julgada, pelo STF, que não cabe mais, mas, muitos procuravam com relação à revisão da vida toda e pediram para o INSS e que se fosse concedida, às vezes a aposentadoria ia diminuir, porque o valor do benefício a da contribuição anterior a 1994 era menor, muitas vezes, do que as últimas contribuições, então, às vezes, acabavam de diminuir o valor da aposentadoria. Isso pode acontecer também, porque às vezes tem, vínculos que foram considerados antes e que agora o INSS, pelo CNIS, ele vai questionar, então tem muita coisa que é importante olhar. Mas o prazo, Lohana, é 10 anos da o 10 anos começa a contar do dia da primeiro recebimento da aposentadoria, Hum, então não é da concessão, ok. é do primeiro dia que Sim. recebeu a aposentadoria no banco, né, o primeiro Uhum. pagamento é que conta. Então, por exemplo, tem gente que o processo teve processo judicial, levou 5 anos Sim. para receber a primeira vez. Então não é do dia que retroagiu lá atrás, que vai constar na carta de concessão em Uhum. cima, mas sim o dia que foi o primeiro pagamento do benefício, são dali para frente são considerados 10 anos. Então, em média, tem outras que não contam os 10 anos, quando é de direito, por exemplo, a revisão do teto, a revisão buraco verde, que são a aplicação, por exemplo, de índices Uhum. inflacionários, coisas assim, um exemplo, esses não computam os 10 anos, mas quando se refere a erro, tempo, etcétera, a recálculo, geralmente é 10 anos. Olha só. Então essa questão do prazo é muito importante, que são 10 anos a partir do primeiro recebimento, Isso né, que é aí. uma dúvida que a maioria tem, né. Uhum. E esse tema é muito muito importante. Outra coisa também que também, chamou atenção na sua fala, é a questão do cálculo, porque engloba várias coisas, hora extra, tem os outros benefícios, né, alimentação e tem outros benefícios que também compõem, né, que devem ser calculados da forma correta. Né, para não Exato. ter esse tipo de erro, Então, que reduz, né. é importante essa tua pergunta, quais são os principais revisões? Então, aqui, o pessoal que está ouvindo, quais as principais revisões que a gente pode fazer que os advogados e aí eu volto a falar, a importância do advogado especialista,
ou alguém o advogado previdenciário que entenda bem do assunto. Uhum. Porque, como eu disse, hã, e, hã, tem que ser feito o cálculo Sim. antes para ver, primeiro, se vale a pena. É um processo que às vezes pode demorar anos. Vale a pena, não vale a pena? Pode impactar, na vida, porque às vezes o bancário vem, o trabalhador vem e ele tem uma expectativa, por exemplo, que vai mudar muito o valor da aposentadoria e tem revisões que de fato muda muito e muda a vida da pessoa. Eu vou dar exemplos depois aqui para ti, que nós já dobramos o valor da aposentadoria numa revisão, mas outras, às vezes, não vale a pena o processo ou às vezes tem que ter um cuidado, né, justamente para revisão. É uma questão aqui bem importante, Lohana. Ah, e que eu digo assim, sempre que tem um julgamento, quando é pelo STJ, STF, a gente diz: "Meu, lá vem bomba", Uhum. porque geralmente esses julgamentos são para quê? Para diminuir as ações, são para barrar as ações dos Verdade. trabalhadores, barrar as ações dos aposentados, enfim. E recentemente, tendo em vista várias ações de revisão, recentemente, agora dia 8 de outubro, o STJ julga um tema exatamente sobre isso, basicamente sobre isso, Sim. a questão também da revisão. E ele diz o seguinte, porque antes a pessoa encaminhou lá o pedido no INSS da concessão de aposentadoria, e depois ele procura a doutora Marilei, ele procura os advogados e a gente verifica que teve um erro lá dele não ter pedido, por exemplo, um tempo de contribuição rural, ou ele não pediu uma conversão de tempo especial, ou ele não solicitou tempo de exército, por exemplo. E aí a gente pedia a revisão e solicitava o pagamento dos atrasados desde a data do Retroativos, né? requerimento retroativo. O que que agora, recentemente, o STJ vem e diz, foi dia 8 de outubro, que julgou, Sim. que se não juntou a documentação lá, se não solicitou lá no processo Aham. administrativo, a retoração dos efeitos financeiros não é desde o requerimento, e sim desde o pedido. Nossa. Isso dá um impacto gigantesco e demonstra o seguinte, que quando for para se aposentar, já tem que apresentar todas as provas, tudo o que Nossa. tiver. Então, cada vez mais o advogado especialista, a pessoa especialista em direito previdenciário, ela é de suma importância. Muito. Porque ali você vai ter que apresentar todas as provas. Claro que do ponto de vista agora, nos embargos de declaração, as nossas entidades que representam os aposentados, que representam os trabalhadores, já vão tentar entrar com embargos de declaração para tentar modificar essa, na verdade, é uma decisão que vincula todos os processos do Brasil inteiro, do STJ. É uma uniformização. Então, ainda não transitou em julgado totalmente, a gente, através das entidades, vai tentar derrubar isso, mas Reverter. reverter, Pois é. mas, assim, já é uma decisão, que já está no STJ, já julgado pelo STJ, então vai ter os embargos de declaração, esse tipo de coisa recentíssima. E aí é a questão, então sempre, sempre tentar no processo de aposentadoria, verificar e juntar todas as provas, todos os documentos, mas também a gente cuidar para o trabalhador não se desanimar, né, a gente e se hoje ele tem alguma dúvida, procurar, fazer essa revisão. Porque quanto antes ele vai ter o processo dele ou a aposentadoria dele melhorada, né, processo de revisão. Sim, no nosso bloco 2, justamente, a gente acabou se adentrando a um tema que já está contido no bloco 2, que justamente a gente ia falar sobre essa Uhum. questão da importância dos trabalhadores já se prepararem e se organizarem, né, documentalmente e diante a todas essas mudanças que, se a gente parar para pensar, cada vez mais os trabalhadores, a aposentadoria vem sendo, reduzida, né, e então impacta diretamente não só pelas reduções, talvez pela má condução
né, da solicitação da entrada, né, da aposentadoria. Geralmente o trabalhador ele faz por conta própria, ele não tem às vezes, né, um amparo ali, um apoio, né, jurídico, um apoio de um especialista, e isso impacta realmente no resultado, no benefício dele final. E sem falar em outros cenários aí, como, né, enfim, depois nós vamos nos adentrar um pouco melhor, né, que impacta justamente na depreciação aí do benefício desses aposentados. Agora, você já trouxe aqui alguns exemplos, mas vamos exemplificar um pouquinho mais de quais são os principais motivos que levam, tá, para que esse trabalhador, no momento que ele recebe ali, ele consegue dar reentrada, ele consegue ser aprovado e ele vai ali receber, na expectativa que ele vai receber ali o primeiro benefício dele. Quando ele chega, tem aquele choque de realidade, ele: "Nossa, eu trabalhei anos da minha vida, dediquei o meu trabalho, dediquei a minha vida e eu só estou recebendo esse valor", que às vezes é um pouquinho mais que o salário mínimo. Tem muitos casos de profissionais que trabalham e recebem um Uhum. pouco mais que o salário mínimo. Sim, Explica pra gente, traz vamos alguns lá. Vamos exemplos. lá os exemplos um dos principais erros do INSS. Vamos lá pelos erros do Vamos. INSS. Ah, o erro no CNIS. Por exemplo, ah, e na concessão da aposentadoria. O trabalhador bancário, eu vou dar um exemplo aqui da Beth, que está aqui com a gente. Uhum. Quando ela foi, digamos que ela tenha sido bancária e uma autônoma ao mesmo tempo. Sim. Digamos que a Beth fosse aqui uma vendedora de comissão Uhum. e tinha no tempo de contribuição dela o salário do banco e também ela tinha uma contribuição lá como autônoma no valor do salário mínimo. De 2003 a 2019, por exemplo, o INSS ele fazia a média das 80% maiores contribuições. Uhum. Só que em vez de ele pegar a maior contribuição dela e somar o valor do banco que ela recebia e Sim. mais aquela comissão, ele às vezes misturava o valor das menores no Hum. cálculo e o salário do banco. Então, a média das 80, quando ele tirou nas 20% menores o valor Os maiores. não, ele tirou as menores e o valor ele considerou as do banco maior e Sim, tirou as de da comissão. contribuição da autônoma menores, mas o correto não, o correto era fazer a soma das Sim, 2 somar. e quando fazer a média, considerar as menores aquela do banco Sim. junto com a autônoma, isso dá uma diferença Nossa. gigantesca, por exemplo, de um salário às vezes de benefício ser de 5.000 e e vai lá, ficou 4.000, ficou 3.000, Nossa. porque ele considerou na média. Então, é o que a gente chamava de, contribuição concomitante. Quando tinha a principal, que é Uhum. relativa ao vínculo principal, e as outras que eram, secundárias, por exemplo. O correto sempre é a contribuição concomitante, somar as 2 contribuições para fazer a média. Então isso é uma questão, assim, que a gente vê muito em bancários, vê muito, porque geralmente ele faz algumas questões, às vezes extras também. A outra questão bem importante é a questão do tempo de contribuição. Então, digamos aqui que a Maria, ela era bancária, mas antes de ser bancária, ela trabalhou na agricultura ou ela teve alguns vínculos, por exemplo, como doméstico, ou qualquer outra situação, ou ela trabalhou, por exemplo, de auxiliar de enfermagem. Uhum. Então, quando ela leva o tempo para o INSS, se ela não considerar que tinha que provar aquela atividade ou provar que aquela atividade era especial, ele vai considerar o tempo comum que consta lá. E como provar? Mas como provar, por exemplo, o tempo muita gente, né, ou pescador ou Sim, agricultor, ele tem os documentos, não precisa nem ter nota fiscal. Por sim. exemplo, se é a Maria, muitas vezes a Maria, ela era filha de um agricultor, muitas vezes esse agricultor não tinha nem terra em seu nome, ou ele não tinha notas de Uhum. produtor rural, e o fato dela ser mulher tem a questão do gênero que na época
quem é das antigas que sabe, na época não colocavam, colocava a mulher como dólar. E aí ela deixa de ter essa prova em nome próprio. Hum, Então, a questão aqui de ter esse conjunto probatório e o advogado lá dizer, constar a questão do gênero da época, isso já tem súmula, inclusive. Constar que eram pessoas que eram de baixa renda e que não tinham terra em seu nome e trabalhavam em terra de terceiros, e aí pegar a certidão de nascimento dos irmãos, ou se tinha filho dos filhos, pegar a a certidão escolar, prova escolar, então essa forma e eu estou dando exemplo aqui do agricultor, mas digamos que é um outro vínculo de emprego também que não foi comprovado, sim. a gente pode usar as mesmas questões, de forma similar. Então, eu tenho como comprovar de outros meios que, trabalhou. E aí juntar essa prova através de uma justificação administrativa ou através de declaração junto com prova material, então a gente não pode só levar a prova Uhum, testemunhal, tem que ter alguma prova sim, material para comprovar isso. Então essa é a questão do tempo, então tempo que eu não tenho na carteira, que eu não tenho na sim. carteira de trabalho, mas que eu trabalhei. E olha só, o inclusive tem decisão, o STJ afirmou essa questão quando é agricultor ou quando qualquer trabalhador, por Sim. exemplo, ele pode ser, considerado inclusive antes dos 12 anos de idade. Às vezes Nossa. 8 anos, 10 anos pode ser computado esse Uhum. tempo. É mais específico, precisa uma orientação estratégica melhor? Sim, precisa. Mas nossa, eu moro onde a gente mora, tem muito isso. Que muita gente que é agricultor e Nordeste tem muito isso, né? Quem é do Nordeste, quem e aqui também, No né, nos interior do Rio. interior do Isso. Rio de Janeiro, tem muito essas questões, então. Também a questão do eu estava falando auxiliar de enfermagem, um Sim. exemplo, tá. Então, tempo de contribuição, às vezes o vínculo não tem o fim, e aí o INSS não considera, então tem que fazer a retificação ali Uhum. para comprovar o fim do vínculo e dizer qual é o período. A questão do auxiliar de enfermagem, que eu dei o exemplo, mas pode ser trabalhador metalúrgico que tem ruído, pode ser qualquer um que tenha trabalho que a gente considera insalubre, Uhum. ele tem a mulher a cada 10 anos ela ganha 2 e o homem a cada 10 anos ganha 4 de tempo. Então isso tudo pode ser computado para a questão do tempo de contribuição lá na aposentadoria. Então, se já é aposentado e não foi verificado essas questões, então a questão do tempo especial, Sim. a questão da verbação, que eu falei daqui do agricultor, mas pode ser pode ser Hum. menor aprendiz mesma coisa, pode ser até quem era, por exemplo, quem estudou em escola técnica, Uhum. tem muita gente que estudou a escola técnica para aprendizagem e nesse período trabalhou, também Isso pode ser conta. computado. Isso. O tempo militar, que aqui tem muito, É, né, verdade. muitas vezes não leva lá o certificado que consta um ano de Sim. reservista, 9 meses, 10 meses, às vezes até mais, isso computa. O tempo que você foi trabalhou, por exemplo, muitos casos, trabalhou como professora, tá, e aí, trabalhou no INSS, digamos assim, o bancário trabalhou no INSS, trabalhou como professor, Sim. no estado, Uhum. tem que trazer para cá para computar mais tempo. E o tempo especial, esse, ele tem que ser através de PPP, de laudo técnico que você comprova. Então, tudo isso, veja só, por que que isso muda? Porque lá, se eu precisava 35 anos de contribuição e eu utilizou o fator previdenciário, quanto mais tempo eu tenho, menor o fator previdenciário. E aí vai mudando a questão da aposentadoria. Em muitos casos, ela pode dobrar sim, porque se computar esse tempo, ele chegava nos pontos. Lembra que a lei lá em 2015, ela teve a modificação e começou a computar os pontos para ser 100%. Então, foi na época ainda da presidente Dilma, foi feita uma lei, em 2015, dizendo que a partir dali quem tivesse idade mínima, que era chamada 85/95.
E aí, quem tivesse 85 anos mulher e 95 anos o homem, contando a idade e o tempo de contribuição, a aposentadoria era 100% da média, considerando ainda os 80% dos maiores salários de contribuição, então ficava muito bom. Sim. Então tem muita gente que somando tudo isso, ele chega nos pontos e foi aposentado pelo fator previdenciário. Um outro exemplo também, isso se aplica a diversos cenários e a diversas categorias, né, de Todos trabalhadores. os Por exemplo, trabalhadores, aquele pedreiro, aquele todos. profissional que trabalha, né, como Aham, pedreiro em obras. isso. Ele tem ali, ele é contratado por uma empresa, então ele é Uhum. seletista, mas ele faz aqueles conhecidos bicos, né? Ele faz aquelas Exato. prestações externas. Aham. E ali ele não tem, às vezes, como formalizar. Mas vamos supor que ele consiga, de alguma forma, comprovar que ele realizou aqueles serviços extras. Se ele conseguir formalizar aqueles serviços extras, conhecidos como bicos, né, que ele faz para poder agregar ali a composição do valor, né, que ele recebe Sim. mensalmente. Aí ele tem o valor ali na carteira assinada e ele tem esses serviços extras. Se ele conseguir comprovar os dois, somatizando, ele consegue ter, né, a probabilidade de ter um benefício maior no momento que ele se Com aposentar. certeza, se ele contribuiu com o INSS, que é aquela questão, ele vai ter isso somado para a concessão da O MEI aposentadoria. também, né, o microempreendedor. É, o MEI também. Mas olha só, isso é bem importante essa pergunta, Lohana. Isso no tempo de contribuição, inclusive. Digamos que o João, ele tinha lá um eh, ele trabalhou de carteira assinada. Depois ele ficou uns 5, 6 anos e ele tinha uma empresa. Ele tinha uma empresa, mas acabou que não contribuiu com o INSS Uhum. para essa empresa. Mas ele tinha o contrato social, ele tinha tudo. E quando foi para a concessão da aposentadoria, então, os 5 anos que ele trabalhou, ele não computou. Só que o INSS permite o o valo o paga quando você comprova a tua atividade, que ele tinha o contrato social, ele tinha toda aquela questão e ele era o responsável legal pela empresa, tem como inclusive pagar atrasados, Olha, e computar esses 5 anos sim. atrás, entende? Desde que comprove que, ah, ele era o responsável legal pela Uhum. empresa. Ou se ele foi, por exemplo, um carpinteiro, um pedreiro, ou enfim, Sim. várias outras profissões como contribuinte individual e pagou alguns períodos e ficou alguns de fora, também eu paguei 2 meses, depois fiquei 2 anos sem pagar, e então eu posso ir lá para eu ter uma aposentadoria Uhum. mais vantajosa, veja que poderia ser os 85, 95, 86, 96, para eu chegar nisso eu posso pagar Sim. retroativamente. Tem multa, tem juro, mas eu posso pagar retroativamente esse período para eu ter uma aposentadoria muito melhor. Então, olha só, tem tanta coisa que o Verdade. advogado especialista olhando assim, ó, no quinis, olhando e fazendo as perguntas certas, pode aumentar o valor da aposentadoria das pessoas. Outra coisa, assim, ó, os exemplos, eu vou pincelar aqui mais rápido, mas voltando à questão dos bancários. Sim. Uma outra questão que é muito forte nos bancários, muitas pessoas têm o B94 ou, que é o chamado auxílio acidente. Uhum. Muita gente tem, então aquela pessoa, aquele bancário que tem alguma sequela, limitação, ele tem direito após a cessação do auxílio doença, ele tem direito à concessão então desse auxílio acidente. Muita gente nem sabe, não vai atrás. Então o bancário que está ouvindo, se teve um auxílio doença, acidentário ou não, mas que decorra da doença laboral, ou um acidente de qualquer natureza, caiu em casa, foi fazer telhado, ou está jogando futebol, jogando voleibol, que eu gosto muito, tá? Eu jogo voleibol nas minhas horas livres também, tá? Aconteceu um acidente que ficou com alguma sequela. O auxílio acidente para o bancário, quando decorre do labor, o trabalho, a doença laboral, ela é considerada como acidente de trabalho também. Então, se foi por doença laboral ou foi por um acidente típico, qualquer Uhum. um que seja, e a pessoa tinha carteira assinada ou Sim. era agricultor, enfim, é considerado segurado pelo INSS. Ele ficou com alguma limitação, mesmo que mínima,
tá? Eu caí, quebrei meu braço e fiquei com uma limitação de movimento para levantar um pouquinho, que seja, o meu ombro. Desde a cessação daquele auxílio-doença, eu tenho direito ao auxílio-acidente, que é pago como, Lohana? Eu quero saber. Que é pago como? Ele é pago em 50% da média dos salários de contribuição. Então, se eu teria uma aposentadoria 100% de R$ 8.000, que hoje é o teto, eu posso ter direito até a concessão da minha aposentadoria 4.000. E não importa se eu sou jovem, se eu sou velho, sabe? E isso não para, e eu posso continuar trabalhando de forma normal. E ainda, essa minha esse meu auxílio que eu recebo, ele é computado como contribuição a mais para minha aposentadoria depois. E ainda ele pode ser essa limitação pode ser enquadrado como pessoa com deficiência para minha aposentadoria ser de deficiência, que ela é muito mais vantajosa depois. Veja só como isso é tão importante, como esse tema é tão importante para os Muito, bancários. e nós vamos entrar agora nesse tema Uhum. mesmo, que é um tema que eu tenho certeza que muitos têm dúvida, que é Antes, Lohana, de entrar para concluir o raciocínio, quem tem esse auxílio acidente, então, de sim, 2003 a 2019, e teve concessão da aposentadoria, o INSS não computava como salário de aham, contribuição. Então, digamos que ele tinha 3.000 de salário e ganhava 1.500 de auxílio acidente. sim. O valor do salário de contribuição dele devia ser somado, então os 3 mais 1.500, que seria 4.500. Então, na média, não pode ser considerado os 3, tem que considerar os 4.500. E o INSS não fazia isso. Então, o bancário que tinha B94 se aposentou, procura um advogado que com certeza vai ter revisão ali na aposentadoria. Ó, E outra coisa, muitas vezes ele entrou na justiça, o processo levou 5 anos. E o INSS, quando faz a revisão agora, ele até inclui. Mas aí ele inclui o período lá que constou no INSS, esquecendo os 5 anos de atrasado que o trabalhador teve lá na concessão judicial. E aí tem que pegar e juntar e dizer não, em vez de 2015, um exemplo, tem que ser lá em 2010, porque é de lá que constou o auxílio acidente. Então, sempre tem que retroagir a data do início e não da data que o INSS começa a computar no CNIS. mas a questão é, ele sofreu um acidente, ele não juntou laudo médico nem nada. E vamos supor que ele tem esses laudos, ele tem ali todo o protocolo médico que ele fez, fisioterapia, RPG, vamos supor que teve um problema no ombro, né, Uhum. durante esse período. Só que ele esqueceu de juntar, na verdade, toda essa documentação. Então, quais são vamos supor, teve esse problema, teve essa enfermidade, o que que ele precisa juntar para poder apresentar, para que ele possa requerer essa revisão do É, benefício dele. Ele precisa trazer todos os laudos médicos e tudo mais, mas tem uma perícia também no INSS que ele precisa passar, não é? isso é a da deficiência. Isso. Eu acho que a gente entra esse aqui, Agora, entra já. Então, vamos. vamos Vamos, entrar, vamos aproveitar e vamos falar. entrar. Gente, é bem importante aqui, que o bancário saiba. Esse é o pulo do gato na questão previdenciária hoje que a gente diz. Porque todo bancário sabe, especialmente quem se aposentou na área bancária e que passou a vida, às vezes, como caixa ou como trabalhador bancário, não tem um, olha que se escape, não tem um que se escape de ter alguma lesão osteomuscular, LER, DORT, ou problema mental, ou enfim. É muito assim, ó, a gente brinca, né? Não tem um que se escape. Claro que existe, mas a média é a chance de ter algum problema de saúde na atividade bancária é muito grande. Sim. Então, muitos desses trabalhadores, eles tiveram lá, tem a tendinopatia, tem a epicondilite, tem a bursite, tem a síndrome de túnel do carpo e várias que vocês já abordaram aqui em vários podcasts com relação a esses temas de Ler-Dodge. Também
Tem muita gente que adquiriu a síndrome de burnout, que antigamente falavam só em depressão, não Uhum. existia esse tema, e que ficou com ou ficou com transtorno bipolar, ou tem algumas questões também, que é um tema o tema mental é muito forte Muito. hoje. E que, embora às vezes tenha processo de tratamento, às vezes fica com algumas sequelas mentais ou do ponto de vista físico, motor também, que é a lerdose. E aí, esse trabalhador, então, eu estava falando antes dele conseguir, às vezes, o benefício 94, auxílio acidente, que também pode revisar a questão da aposentadoria, mas ele, com esses laudos de limitação, Uhum. também pode ser enquadrado como a pessoa com deficiência. Porque Uhum. muitas vezes a gente olha e fala pessoa com deficiência, e isso é nítido quando a gente fala: olha, você pode ser enquadrado aqui como pessoa com deficiência, ele olha assim com olhar assim: Sim. pessoa com Se deficiência, assusta, eu? né? Assusta, Acha que não, porque não tem. na mente da gente, a gente tem o quê? Pessoa com deficiência é aquele que ou é congênita, ou vem desde a infância, ou é visão ou é de visão, audição, ou é alguém que não tem um membro, né, ou autista, ou Down, mas não, toda pessoa com deficiência é aquela que tem uma limitação, Uhum. mesmo que seja leve, e que essa limitação traz barreiras para a sua vida. Então, barreiras seja para a vida de trabalho. Então, quem não conhece aqueles colegas bancários que às vezes, pelo fato de ter uma tendinopatia grave, não consegue desempenhar as mesmas funções que fazia Um antes. exemplo. Um Traz um exemplo exemplo. um exemplo claro, por exemplo, O eu tenho trabalhador no para o banco. trabalhador no banco, eu tenho uma sequela de tendinopatia grave Uhum. ou bursite, por exemplo. Sim. E eu sou hoje o bancário praticamente ele tem que digitar o tempo todo, Isso. né. E aí eu tenho que fazer muito mais pausas que o meu colega que está bem. Então eu tenho que parar, eu estou lá, estou digitando, tenho que parar, porque formiga, Sim. dói muito, só quem tem sabe. Sim. E aí eu tenho que ter pausas muito maiores que os outros, ou eu não posso ficar tanto tempo naquela atividade. Eu muitas vezes aquele bancário ele tem que ser readaptado para uma atividade que não exija esforço físico do membro. E aí, qual que é a barreira? Não é só a barreira do ponto de vista, físico, motor que ele tem, que ele não consegue mais fazer a meta, ele não Hum. consegue mais fazer a mesma Uhum. atividade que antes. Mas também o que a gente chama que as barreiras preconceituosas atitudinais, que é do colega que dizia: "Aquele ali se faz", Hum. né, toda hora fica parando, porque tem uma doença, ela não é visível, mas ela a gente sente, quem tem sente. E aí, essas barreiras, tanto do ponto de vista social, tanto do ponto de vista econômico, por exemplo, aquele bancário ali, que ele começa a ter esses problemas de saúde, muitas vezes ele não tem a questão a ascensão dele nos cargos começa a ser limitada, porque ele Verdade. traz atestados, ele começa a apresentar atestados ou fica afastado justamente porque não consegue desenvolver atividade, e a chefia, muitas vezes, a ascensão dele começa a ter limitação. Isso é isso é uma modificação da doença. Tu entende que as barreiras não são elas são vários tipos de barreiras. Então, olha só, então para ser considerado pessoa com deficiência, a pessoa tem que ter essa limitação a um prazo longo que o INSS considera e que os peritos e até a legislação brasileira, a Lei 142/2013 considera, que é no mínimo 2 anos. Esse Então, prazo é importante. Então, eu no tenho que mínimo 2 ter anos. no mínimo 2 anos. Então, se eu tenho hoje o homem, né, ele tem o tempo de contribuição necessário Sim. e não tem a idade mínima para se aposentar, que hoje na modificação lá, do INSS, hoje está em 65 ou na regra de transição,
já mudou, hoje é 64, esse ano é 64 anos Aham. homem, naquelas modalidades e Sim. regras de transição. Na aposentadoria da pessoa com deficiência não precisa essa idade mínima. Essa ia ser a pergunta que eu ia te perguntar. Ele detectou que ele está com uma deficiência, mas ele não tem ali o tempo, né, não tem a idade mínima. Ele pode dar entrada na aposentadoria reduzida, como pessoa com deficiência. Explica Pode pra dar gente mais. entrada como pessoa com deficiência. Então, gente, aqui muitos e muitos bancários do Brasil inteiro têm direito a essa aposentadoria Hum, e não sabem. E aí tá lá na ansiedade que vai ter que esperar os 65 anos para se isso. aposentar, porque a partir do ano que vem já é quase 65, a mulher 62 e assim por diante. Então pensa que vários e vários podem se aposentar. E aqui, Lohana, muita gente tem lá na esfera trabalhista também laudos dizendo que tem limitação. Aí ele comprou muitas vezes carro adaptado, elétrico, lá no Detran ele se enquadrou com a limitação para Sim. comprar o carro. Muitas vezes aquele laudo lá do do auxílio acidente, Aham. ou ele ficou de auxílio doença várias vezes para o INSS. Eu gosto, quando eu olho o CNIS, eu já digo: "Meu Deus, aqui eu consigo fazer, olha, Sim. muitas coisas". Quando eu olho o histórico previdenciário dele, assim, e pergunto algumas coisas, disse: "Não, vem para cá que eu já sei a aposentadoria para ti". Então, ele pode usar essa documentação, esses laudos ou pode pedir no hospital, quando ele fez a cirurgia, no médico que ele trata, o prontuário, tudo Uhum. isso, o fisioterapeuta, ele pode juntar esses documentos. E aí, quando for fazer o pedido, levar, junto ao INSS para enquadramento, então, da aposentadoria da pessoa com deficiência. E claro que aqui é bem importante, tem que ter uma estratégia muito grande do profissional que vai analisar o caso e antes de ir para o INSS já montar o processo muito bem, tá? Inclusive solicitando laudo como PCD. Muda muito isso na concessão da Uhum. aposentadoria quando ele já entra com laudo de pessoa com deficiência. Laudo laudo que enquadra ele como PCD. Isso muda bastante, então ter um médico assistente, tudo isso é bem importante. E olha só, Lohana, eu já vou e depois se tu tinha alguma pergunta para não perder. Qual que é a diferença substancial nessa aposentadoria da pessoa com deficiência? Além de não ter idade mínima para se aposentar, então é bem Hum. importante aqui, não precisa idade mínima. Eu preciso ter um tempo de contribuição que Que é qual? qual? Se eu for deficiente desde a infância, desde que eu comecei a contribuir, e for no caso da deficiência leve, a mulher é 28 anos de contribuição, o homem 33. Mas tem muitos casos, por exemplo, eu tenho essa deficiência há 5 anos só. Ou 2 Sim. anos, que seja. Então eu fico bem próxima a 30 anos de contribuição Aham. o a mulher e 35 anos de contribuição homem. Mas quem já tem 35 homem e 30 mulher, já tem direito a qualquer uma delas. Entendi. E já tem, a diferença é o seguinte, diminuir o tempo de contribuição, que daí eu posso explicar melhor depois, e o valor da aposentadoria, ele é 100%, não tem fator previdenciário, Ah, ele e ainda, judicialmente, às vezes a gente consegue aquele que fique a média dos 80% maiores contribuições ainda. uau. O INSS diz que é 100% da média depois de 2019, mas se consegue na justiça que fique 80%, então ela é maior até que a aposentadoria por invalidez cheia, ela é a melhor aposentadoria de todas, na concessão. Então é bem comum o bancário, por exemplo, se aposentar, perto do teto. Por quê? Porque geralmente o bancário que se tem alguma ele teve, na ascensão profissional dele, ele geralmente fica ali entre 5, 6, 7, 8, às vezes até mais, né. E aí
quando da concessão da aposentadoria, então é feito a média dessas contribuições maiores e fica muito bom. Então é a melhor aposentadoria de todos. Por isso a importância de levar em conta isso, de os bancários verificarem se é o caso deles. E aqui, Lohana, quem tinha isso Uhum. e que não pediu lá no INSS, pode fazer a revisão para pedir. Olha só. Pode fazer a revisão Ótimo. para pedir essa conversão para a pessoa com deficiência. Então, a revisão que a gente estava falando também. Então, o bancário que tinha limitações, que tinha sequela, que ficou de atestado várias vezes, ou que teve na justiça a caracterização da limitação, ou que teve um seguro de vida que ficou constatada essa limitação, ou vários outros temas, Sim. tem documentos que comprovem 2 anos antes da aposentadoria, 2 anos antes tem que ter, Aham. né, ele pode ter revisado a aposentadoria e às vezes e muitas vezes pode até dobrar, porque antes, por exemplo, se aplicou o fator previdenciário, era jovem, tinha 57 anos o homem, 50 e a mulher 53, 54, que era comum, às vezes até antes. Então, quando aplica o fator previdenciário, ia lá para quase 55% da média. E aí, com essa revisão, fica 100%. Importante é que a partir de quando essa lei? A partir de quando? 2013. Então, todo mundo que se aposentou depois de 2013, a lei é 142/2013. Então, todos que se aposentaram depois de 2013 e que tinham essa limitação de 2 anos antes, Sim. têm direito a essa revisão da aposentadoria. Então vale enfatizar que é a partir de 2013. Então, se a pessoa teve algum problema, teve e não conseguiu juntar toda essa documentação antes de 2013, então ela não tem direito, porque a lei passou entrou em vigor a partir de 2013, É, certo? claro que se eu tinha problema antes, sim, porque em 2013 eu vou estar com ele, né? Tá dentro dos Eu 2 vou estar anos. se eu tinha lá, eu tinha que ter o problema antes, 2 anos antes, Sim, né, então eu sim. tinha que ter o problema se eu só que veja bem que 2013, hoje, todos os aposentados que têm direito à revisão é tudo depois, porque 2023 já passou 10 anos, Pois é. então todos estão têm direito. É que muita gente não sabe, nem Não, sabe que essa lei existe. não, e essa é a Assim, é questão. bem comum. Nossa, a gente atua bastante com o pessoal que é atuante nos Uhum, sindicatos, que são atuantes, inclusive, como liderança sindical, uhum. e eles dizem assim: "Doutora, eu que vivo em palestra, que vivo, fazendo formação sindical e não sabia disso. Eu não sabia que tinha direito Que a a essa aposentadoria aposentadoria". especial é E é realmente e um olha, tema ele é muito interessante, muito porque amplo. não tem idade mínima, então para se aposentar eu posso ter o tempo de contribuição também reduzido um pouco, Uhum. eu digo um pouco, né, porque às vezes não é muita diferença. E e tem a idade mínima, por idade, quem tem essa sequela mais de 15 anos, por exemplo, para concessão, a mulher em vez de 62 ela vem para a idade mínima, daí cai para 57 anos. Então até para 55 anos, sim, desculpa. sim. A mulher de 62 vai para 55 anos, 7 anos a menos para se aposentar na idade mínima. Mas vamos lá, a mulher bancária, uma mulher Uhum, bancária de 34 anos, por exemplo, ela já tem um histórico, ela já tem uma limitação, vamos uhum, supor no ombro. uhum, Tem uma limitação, tem ali a tendinite, teve que fazer uma cirurgia, precisa uhum, fazer uma cirurgia, está passando por um tratamento específico, mas ela tem 34 anos. Trabalha, vamos supor que ela trabalha desde os 18 anos. uhum. Quando você traz para gente que não existe ali a idade mínima, essa mulher bancária com problema no ombro, algum problema, né, motor, ela tem 34 anos, ela pode se aposentar? Não, porque ainda ela não tem o tempo de contribuição Contribuição, suficiente. porque Então, tem um essa tempo. É bancária que isso aí. começou aos 18 anos e agora tem 34 anos, ela e tem já Isso, comprovado, ela vai ter que ir guardando a documentação. justo. Quando ela fechar ali, perto, 28 anos, 29 anos de contribuição, ela já vai ter direito a essa concessão da pessoa com Ótimo. deficiência. E ela vai ter idade baixa.
Ela vai Uhum. ter 50, ela Isso, 34, nova. ela vai ser às vezes 40 e poucos anos, ela já vai ter direito a Uhum. essa concessão da aposentadoria. Ótimo. Agora, digamos que eu tenho uma situação aqui de uma bancária que tem a visão monocular, Sim. né, ou que tem uma ausência, mesmo que seja de 2 dedos, Uhum. por exemplo, e ela Sim. precisa, por causa da digitação, ela precisa a a questão motora fina é Uhum. importante para ela, ela pode ser enquadrada como pessoa com deficiência e se aposentar, mesmo que ela, por exemplo, começou mais tarde, ela pode se aposentar com 55 anos. Hum. E aí ela não precisa ter os 29, 28 ou 30 anos de contribuição Sim, ali. isso é Basta importante. ela ter só 15 anos de contribuição. Então, digamos que a Maria, ela começou, ela veio lá, ela casou, teve filhos, e aí depois ela resolveu ir trabalhar lá como bancária na na e trabalhou, com 15 anos e pagou 15 anos de contribuição e atingiu 55 anos de idade, a Maria. Ela vai ter direito à aposentadoria aos Uhum. 55 anos, com 15 anos de contribuição, porque aí se leva em conta a idade e Sim. não o tempo de contribuição. Uhum. O 15 anos é a idade mínima, é o tempo, não é a idade, desculpa, é a Tempo. exigência mínima que a gente chama de carência Sim. mínima para poder se aposentar. Ok. Então, olha só, você reduz 7 anos a pessoa com deficiência. Verdade. E o homem daí 5 anos, que é de 65 vem para 60 anos. Maravilha! Nós vamos agora falar sobre, no bloco de agora, é isenção de imposto de renda, né. Traz pra gente um pouquinho quais pessoas, né, têm direito à questão da isenção de imposto de renda? É Aqui um tema bem importante. importante esse tema, a questão de isenção do imposto de renda, muitos e muitos que se aposentam e que têm alguma doença que é considerada grave, ah, pode ter o direito a essa isenção. Então, veja bem, na aposentadoria. E Isso. aqui, muitos bancários, é importante que, além da aposentadoria normal paga pelo INSS, ele tem a aposentadoria complementar privada, ou seja, do Bradesco, ou seja, do Banco do Brasil, Previ, ou qualquer aposentadoria complementar que ele tenha que vai receber. A isenção não é só na aposentadoria do INSS, como também na aposentadoria complementar que ele passa a receber também, né, com a concessão. Então, por exemplo, muitos casos de câncer, qualquer câncer, e que a pessoa não importa se ela curou, Sim. ela pode ter curado do câncer. Ela tem direito a essa isenção do imposto de renda até, ah, o resto da sua vida. Sim. Então, eu tive diagnóstico de câncer, fiquei com câncer, posso, ter curado do meu câncer, eu tive ele, posso ter curado e tenho direito a essa isenção do imposto de renda. Tem outras doenças graves também, né, que Isso, se outras enquadram. doenças graves, por exemplo, a questão da visão monocular, Sim. né, é uma das questões também, a pessoa tem visão monocular, eu tenho direito. Outras doenças, por exemplo, a carcinoma, a Esclerose doenças múltipla. esclerose múltipla, a doença dos rins, a cardiopatia grave, a cardiopatia, e então todas essas questões, ela, se eu tive, eu tenho direito a essa isenção. E a isenção, muita gente acha que é do dia que requer. Se eu tinha ela lá atrás, eu posso requerer os 5 últimos anos Isso é desse ótimo. imposto de renda que eu recebi, através de um processo de revisão, isso na Receita Federal. Então, é bem importante que o bancário saiba, mas eu acho que o mais importante aqui a levantar, que é um tema bem importante, que a doença profissional, a doença laboral também, quem teve ela e se Uhum. aposentou pode ter direito à revisão também Uau! da isenção do imposto de renda. Então, olha só como tudo tem a ver. Sim. Aquele auxílio acidente que eu tive lá, que é por doença laboral, LER, DORT ou a questão do burnout. Se eu tive se eu compro ou se eu tive o afastamento, por isso a importância que às vezes o bancário, ele não fica afastado pelo INSS
porque reduz o valor, o benefício nunca é o valor que ele recebe Tem lá na medo, ativa. Ele tem tem medo, medo. porque daí não, e nem é só questão de E a medo, redução Lohana, financeira questão também. da redução financeira. Então, Impacta, por né? 3 meses ainda, às vezes a convenção coletiva ali ampara de ter a revisão, mas depois Uhum. disso não tem mais. E aí tem isso. Só que isso impacta lá na aposentadoria. Se eu tive um B91 ali, um benefício ah, no INSS que enquadra como doença laboral, pode ser através de CAT, a comunicação de acidente de trabalho, se É muito tiver, importante é sempre bem acionar. importante. Então, sempre que desconfiar que seja uma doença laboral, é importante, se não consegue com o seu médico, a assinatura, se ele não consegue que o banco emita o CAT, Sim. o sindicato emite. Vai até o Uhum. sindicato, conversa, leva o médico, o sindicato emite a CAT. A maioria dos sindicatos e bancários tem uma equipe especializada lá que emite Isso é CAT. importante. É bem importante. E isso é importante porque lá na frente, se eu considerar que a minha limitação é que eu tenho uma doença foi considerada doença laboral, e isso lá na minha aposentadoria eu posso ter isenção do imposto de renda. Porque precisa da comprovação médica. Isso precisa da comprovação médica. E aí, se eu não tenho nisso ao longo da minha vida, eu não tive essa comprovação, ela não tinha. Então, doenças profissionais ou doenças laborais podem ser consideradas também para isenção do imposto de renda. Uau, então você pode sim ter direito da isenção do imposto de renda. Pode, todo bancário que teve isso, que tem essa comprovação e que ah, pode ir lá fazer esse pedido de revisão também para o que ele pagou do imposto de renda nesse período ter o retroativo também. Ótimo, ótimo. E nós vamos agora passar para o bloco em que nós vamos falar sobre orientação e ação coletiva, que se enquadra muito no que a gente acabou de conversar, né? Que é justamente como que o sindicato ele pode contribuir, como que as associações, como que a FETRAF, a RJS, por exemplo, pode contribuir para auxiliar esses bancários. Até para que Uhum. eles possam mapear, para ver se, de repente, tiveram erros, né, durante a solicitação desse benefício, como que os sindicatos, como que as associações podem contribuir para auxiliar esse trabalhador? É bem importante quando esse é um evento, por exemplo, aqui no dia a dia, que é uma das coisas que cada sindicato, cada entidade pode estar fazendo, que é o esclarecer. Justo. Primeiro, é levar até a base, até a categoria, o esclarecimento, que eu sempre digo, que a dignidade das pessoas, o direito, quando tu sabe do direito, tu consegue exercê-lo. É verdade. E o exercício desse direito, muitas vezes, é através do conhecimento. Mas tem muitas nuances, né, na estratégia, e como que faz é que é difícil. Então, se os sindicatos cada vez mais puderem ah, ter palestras, eventos, esclarecendo isso para a comunidade, ou através do jornalzinho, ou seja, através do jornal físico, online, levando esses temas, é o primeiro. Outra questão que é bem importante, que muitas vezes até ações coletivas previdenciárias, porque o Uhum. que que acontece? No geral, as entidades, ela lembra da ação trabalhista Sim. coletiva, mas existe muitos casos onde a ação previdenciária, ela também pode ser impetrada de forma coletiva. Traz. Vou dar o exemplo das revisões que, hã, vários sindicatos aí estão entrando, por exemplo, auxílio alimentação, que é eu es ali na quando falei da revisão, uma das revisões é as ações trabalhistas que você tem lá. Você ganhou ação trabalhista, auxílio alimentação, isso pode ser enquadrado também para uma revisão no INSS. Olha a taxa Somatiza, que né? volta. Então, Somatiza. se eu tive uma ação trabalhista que impactou na minha verba salarial e eu me aposentei e não levei isso para o INSS, então pode levar para ter aumento no valor da aposentadoria, tá? Isso é muito importante. Então, é o seguinte, eu vi várias aí, Itaú conseguiu para todos os trabalhadores a inclusão do auxílio alimentação na questão salarial.
Então, o sindicato ele pode fazer uma ação coletiva para que contra o INSS, para que todo mundo que teve auxílio alimentação reconhecido ter direito à revisão no INSS. Ótimo. Entende? Ele pode fazer coletivo e depois as pessoas entrando, até porque isso também pode auxiliar, se, ok, reconhece lá no INSS, só você depois entrar pedindo essa revisão e já tem o direito garantido judicial ali, né? Já tem uma decisão quando o INSS entra, quando a entidade entra de forma coletiva, já tem. A outra coisa é a, a, a o dever de fiscalização do sindicato. O sindicato ele tem na sua essência, ele tem a garantia de fiscalização do local de trabalho. Então, lá se verifica, por exemplo, que o trabalhador ele tem uma doença laboral, ele ficou afastado por muito tempo e não houve emissão da CAT, ele pode pedir, inclusive, fazer requerimento junto ao Ministério do Trabalho de fiscalização e de punição, inclusive, do banco que não faz essa questão toda. Então, quanto mais esclarecimento a outra coisa, o banco, o sindicato pode pedir que todas as CATs emitidas pelo banco e todos os afastamentos dos trabalhadores, ele seja informado. E aí, por exemplo, se chegar as CATs até o sindicato, ele vai poder também ter, porque a gente sempre diz que quanto mais esclarecimento, maior diagnóstico, maior a política pública que pode ser Uhum. feita. Então, se chega até ao sindicato dessa categoria, diz o seguinte, que vários naquele setor estão sendo afastados por tendinopatia, é sinal que não tem ginástica laboral, que não tem as pausas necessárias e que tem que ser feito. Então, essa questão coletiva do sindicato é muito importante e uma das mais importantes nesse momento, Lohana, nesse Sim. momento, é a questão de os sindicatos ter os centros de apoio ou solicitar, começar a incluir nas convenções coletivas que exista dentro da base um apoio psicológico Muito e importante. psiquiátrico para os trabalhadores, porque é a doença do momento, por exemplo, a questão mental, Uhum. o burnout e várias outras doenças mentais, a da ansiedade, do pânico, de tantas outras questões e às vezes o banco ele se preocupa, por exemplo, em ter médicos, mas aqui não é só um médico, é o que a gente chama de a questão biopsicossocial, então não é só médico, eu tenho que ter ali tanto a questão da psicóloga, eu tenho que ter ali a questão às vezes do terapeuta, Verdade. do psiquiatra, de Todo um apoio forma clínico. conjunto, apoio clínico. Então, se o sindicato, a gente sabe que financeiramente as entidades, depois da reforma trabalhista, de todo esse desmonte que foi feito com os sindicatos, as entidades não têm financeiramente o valor de ter lá um apoio Uhum. clínico e médico e psiquiátrico e psicológico para os trabalhadores, mas pode sim exigir para que os bancos tenham. E isso é uma luta que começa lá né, do sindicato, que vem para a federação e que vai, né, Sim, nas convenções coletivas de trabalho, cada vez mais tem que se olhar para isso. é verdade. Porque hoje, embora o salário do bancário ele seja um salário, comparado com outras atividades, um salário até, Atraente. atraente, pode ver que hoje os jovens não estão mais ficando porque essa rotina, Sim, de metas e de a gente diz que não alcança, né, cada vez mais e a forma de trabalho cada vez mais desgastante, está retirando muitos profissionais desse mercado de trabalho. Então, não só do ponto de vista, ah, para cuidar da mente, para cuidar da saúde do trabalhador bancário, mas também para que esse trabalhador fique.
trabalhando no Verdade. local. Então é de mão dupla É isso, né. verdade. Marilene, nós estamos chegando na reta final aqui do nosso bate-papo, mas eu quero muito que você fale para gente, comente um pouquinho e pontue, até para todos os nossos ouvintes e trabalhadores e bancários, a questão da importância desse trabalhador, a questão da importância desse trabalhador requerer a solicitação da revisão durante o prazo de 10 anos. Esse prazo é muito importante. Você pode discorrer um pouquinho mais para a gente sobre esse Claro, assunto? é muito importante isso. É muito importante. Eu sempre digo, é muito importante também não às vezes não esperar o prazo para se aposentar, e Esse é o ponto. sim de ter uma avaliação da aposentadoria, um planejamento da aposentadoria antes para ir olhando ao longo do tempo. Então, tá perto, vai, já procura um profissional, já vê se quais as nuances ali, qual a estratégia que precisa para levar toda a documentação já no INSS. Mas para quem e isso até pelo tema que eu falei aqui, que agora às vezes não consegue a retroação dos efeitos financeiros desde do requerimento e sim da juntada dos documentos. Mas também, quem já se aposentou, é bem importante o prazo de 10 anos, então, da concessão do primeiro pagamento do benefício. E aí, gente, aqui, olha, a maioria dos advogados, eles não cobram consulta para fazer essa análise. É importante procurar um advogado especialista e verificar a revisão, quais os pontos. Olha só o que a gente falou É aqui, verdade. quantas e quantas revisões que podem aumentar o valor da aposentadoria. Então, junta a documentação, consulta o especialista, vai atrás da documentação, junta faz toda essa questão das provas para ser juntado no INSS mas não deixa de fazer. Não deixa de fazer, porque o tempo É voa e os verdade. 10 anos passam muito rápido. Passa. Quantos e quantos que chegam até mim: "Doutora, eu tenho a minha revisão", e aí eu vou olhar e dizer: "Não, aqui tu tem como fazer isso", aí vou ver, Hum, passou os 10 anos. Então, a primeira coisa, não deixa de fazer, ah, busca a orientação e faça sempre dentro do prazo de 10 anos, tá? É bem simples, não tem muita questão, às vezes não é se não dá, se o INSS nega, tem como entrar na justiça, a justiça analisa de forma pontual em todas, vai ser reanalisado tudo. Então isso é bem importante que a pessoa não tenha medo e não tenha receio e faça a revisão, mas claro, sempre consulta para fazer o cálculo antes, que vai dar tudo certo. perfeito, maravilha. Muito obrigada pela sua presença, doutora Marilei. Você contribuiu e muito para o nosso bate-papo, para o nosso episódio aqui no Bancário Pode Mais. E caso vocês ouvintes ainda possuem algumas dúvidas, precisam de mais esclarecimentos, é muito importante, como a nossa advogada Marilei acabou de trazer, a importância de procurarem, de fato, especialistas que tenham domínio sobre esse tema. E não só especialistas. Se vocês precisam de mais esclarecimentos, por favor, procure o seu sindicato. Procure a FETRAF-RJTS. Meu nome é Lohana Amaral, eu agradeço pela atenção de todos vocês e nos vemos no próximo episódio, que nós teremos um tema também muito especial. Muito obrigada a todos Obrigada. vocês e até Até a logo! próxima.